A Rádio Ampere apresenta Papo na Varanda. Pioneiros de Ampere e região escrevem sua própria história de vida e Hélio Alves faz o registro de parte dessa história. Meus amigos, mais uma vez estamos com o nosso Papo na Varanda no ar aqui pela Rádio Ampere. Hoje o nosso Papo na Varanda é do número 419. Nosso Papo na Varanda que a gente grava um pouco da história das famílias, não só de Ampere, mas de toda a nossa região. E o nosso Papo na Varanda desse final de semana foi gravado no dia 14 de novembro, sexta-feira passada, inclusive com um pouco de chuva tardinha. Está indo para o ar nesta sexta-feira, dia 21 de novembro, e nesse sábado, dia 22 de novembro de 2025. Tem o apoio do Jornal de Beltrão, que faz uma matéria, divulga uma foto dos nossos entrevistados também. A gente agradece o Jornal de Beltrão e você pode ter o Jornal de Beltrão em sua casa de terça a sábado com todas as informações do Sudoeste, do Paraná, do Brasil e notícias do mundo também. Você pode assinar, receber na sua casa ou você pode acessar o site do Jornal de Beltrão. Temos o apoio também da Foto Arte, que faz um presente de uma foto para os nossos entrevistados. A Foto Arte do meu amigo Clésio Gianetti, que está em Ampere, na rua Maringá, que é a mesma rua da Prefeitura Municipal, abaixo do Banco do Brasil. Você quer fazer fotos do celular, fazer uma revitalização de fotos, fale com a NET, pode ligar no 99923 3096. Bem, esse Papo na Varanda deu muito certo, porque o primeiro que nós gravamos lá em 2017 foi com o Frei Álvaro. E para quem está nos assistindo, temos dois freis aqui ao meu lado para a gente falar um pouquinho da vida deles. Por quê? Eles completaram no último final de semana 50 anos de vida sacerdotal. Estou falando do Frei Calógero, que está aqui à minha direita. Frei Calógero Carruba, que nasceu no dia 5 de setembro de 1951. 74 anos esse jovem. Filho de Salvador e Ângela. E aqui ao meu lado está o nosso querido Frei Doriano Centorini. Oi? Seteron. Muito bem. Que nasceu no dia 29 de setembro de 1950. 75 anos. Filho de Nelo e a sua mãe Giuseppina. Muito bem. O Frei Doriano tem um irmão. O Frei Calógero são em 5 na família. E eu começo conversando então com o Frei Doriano. Lembrando que o nosso Papo na Varanda vai pelas plataformas digitais e também pela Rádio Ampere, não é? Na sexta-feira às 14 horas e sábado às 12h45. Que alegria receber Frei Doriano. Boa tarde. Nos fale da alegria de completar esses 50 anos aqui em Ampere, onde o senhor trabalhou. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Hélio Alves, muito obrigado, Rádio Ampere e todos os ouvintes. É uma alegria muito grande, de fato, chegar a esta meta dos 50 anos de sacerdócio e estar aqui em Ampere, onde eu iniciei minha experiência aqui no Brasil. Eu cheguei no dia 11 de março de 1982, aqui em Ampere. A estradinha do seminário ainda era de chão. Exato. E o Fusca do Frei Luigi, o Frei Luigi estava de motorista, foi nos buscar a Beltrão. O Fusca ia zigzagando no barro, porque tinha chovido. Como está chovendo agora também. Exato. Foi uma experiência muito grande, muito gratificante. Então, Ampere foi o primeiro lugar onde eu cheguei quando vim da Itália em 82. E o senhor nasceu em que cidade na Itália, Frei Doriano? É numa cidade, o município chama-se Fermo, mas na realidade eu nasci num distrito chamado Capodarco, que era distrito na época e distrito ainda hoje. E pouquíssimas pessoas, mas lugar muito tranquilo para se viver. Eu estive lá agora faz pouco tempo, porque o pároco de lá também organizou
uma festinha dos 50 anos de sacerdócio para mim e para ele que estava completando 60 anos de padre, dos quais quase que a totalidade deles ele passou como nesse distrito de Capodarco, na paróquia Santa Maria. Por que o senhor resolveu ser padre? Foi para a escola, o pai, a mãe, o seu Nelo e a dona Giuseppina queriam que o senhor fosse padre? Quem foi que estimulou o senhor para ser padre? Na realidade foram dois padres da cidade, do município de Fermo, onde nós, agostinianos descalços, temos uma comunidade ainda hoje. Os dois foram lá me visitar, não me acharam em casa porque eu tinha completado a 5ª série do primário. Na Itália são 5 anos de primário com a mesma professora, e estava já de férias, estava ajudando um pedreiro. Quem sabe o meu futuro seria ajudante de pedreiro, depois quem sabe pedreiro. Mas eles me convidaram para entrar no seminário. Eu, sem saber muito das coisas, falei que sim. Ia para o seminário. Ia para o seminário. E lá, muita gente ajudou o senhor no seminário? Olha, primeiramente foi a minha família, sobretudo o pai, muito contente que eu fosse para o seminário. A mãe, como toda mãe, não que fosse contrária, mas o filho mais velho sai de casa, vai para fora, não se sabe onde, o que vai achar, o que não vai achar. Então a mãe, de repente, um pouco mais receiosa. Mas depois, claro que ela também gostou da minha opção, da minha escolha. E lá entrei com os 11 anos de idade, assim era na época, e fiquei até hoje. Até hoje estou... Bom, isso aí. E aonde o senhor foi ordenado padre? Frei? Eu fui ordenado padre na mesma cidade de Fermo, na nossa igreja, na Igreja dos Agostinianos Descalços, que é um santuário de Nossa Senhora da Misericórdia. E fui ordenado no dia 23 de agosto de 1975. Portanto, uns dias atrás eu completei os 50 anos e estou indo em todas as comunidades por onde passei e algumas por onde não passei, comemorando os 75 anos de padre. 50 anos de padre, 75 anos de vida. Desculpe, 75 anos de vida e 50 anos de padre. E o seu irmão era mais velho ou mais novo que o senhor? O meu irmão é 4 anos mais novo. Não quis ser padre? Não, ele casou e tem uma filha. Eu tenho uma sobrinha, a única sobrinha que eu tenho, que já passou dos 45 anos e ainda é solteira. É solteira. Daqui a pouco eu volto a conversar com o Frei Doriano. Agora eu vou conversar com o Frei Calógero. Frei Calógero, né, está em Ampere para completar, fazer esse aniversário de 50 anos. E eu já começo perguntando para o senhor, o Frei Calógero nasceu aonde, Frei? Frei Calógero nasceu na Sicília, numa cidade chamada Montedoro, no centro da Sicília. Somos em 5 irmãos, 2 homens e 3 mulheres. Sim. E quando que entrou na cabeça do Calógero para ir para o seminário? Como é que foi essa caminhada? Foi que eu já desde pequeno era coroinha, então depois de ter terminado o ensino fundamental até a 5ª série, expressei o desejo de entrar no seminário. E a minha família sempre me apoiou nesta minha decisão. E assim também como o Frei Doriano, com 11 anos e alguns dias, entrei
no seminário de Valverde, na Sicília, onde é venerada a imagem de Nossa Senhora que apareceu a um bandido e este bandido, depois da aparição, conseguiu se converter. E o senhor, dos 5 irmãos, o senhor é um do mais velho, do meio? O mais velho de todos. E os outros não quiseram seguir? Basta um por família. Um por família, tá bom. Bom, e que dia que o senhor foi ordenado, então, que já fazem 50 anos, Frei Calógero? Eu fui ordenado dia 20 de julho de 1975, na nossa igreja de Palermo, a capital da Sicília, pelo cardeal Salvatore Pappalardo, que era arcebispo de Palermo. E o senhor trabalhou um pouco lá na Itália até vir para o Brasil? Nos conte um pouquinho sobre isso. Sim, trabalhei 6 anos na Itália desde a minha ordenação. Fiquei na nossa comunidade de Palermo e lá estudava e no mesmo tempo dava aula de religião num colégio estadual e também cuidava de um grupo de jovens escoteiros que procuram praticar os ensinamentos de Baden-Powell, isto é, a honestidade, o serviço, o respeito à natureza, a vida ao ar livre, os acampamentos para viver este contato com a natureza e praticar os valores morais e cristãos. E de repente, o Brasil na sua frente, vim para o Brasil. Nos conta um pouquinho o porquê da vinda para o Brasil. Porque já naquela época da ordenação tinha sido construído o seminário de Ampere, então o superior geral pediu aos padres relativamente novos de se prontificar quem quisesse para ajudar na formação dos novos seminaristas. E assim, eu depois de 6 anos de experiência na Itália, pedi e me coloquei à disposição. Então, fui aceito para vir para o Brasil e assim cheguei no Brasil, no Rio de Janeiro, em 2 de dezembro de 1981. E de lá, dali a pouco para Ampere. Depois de 3 anos, vim para o seminário de Ampere, ajudando no seminário e na paróquia, que já estava o Frei Eugênio. Inclusive, nos primeiros anos eu fiz a experiência, digamos, pastoral no Rio de Janeiro com o saudoso Frei Antônio Desideri, que para mim foi um pai espiritual, porque me encaminhou neste serviço desinteressado, generoso para o povo de Deus do Brasil. Olha só, depois eu volto a falar com o Frei Calógero, porque agora eu... Desculpe, pergunto pro Doriano. E aqui no Brasil, o senhor passou por aonde, Frei Doriano? Só aqui no seminário, só aqui em Ampere? O senhor foi pároco aqui também? Como é que foi essa caminhada por aqui, Frei?
Olha, depois de 3 anos no seminário de Ampere, eu estava no seminário de início junto com o Frei Luigi Kirschbaumer, que hoje está nas Filipinas, já faz mais de 30 anos, e tudo que foi realizado nas Filipinas tem por ele como incentivador. E depois fui designado para Toledo, para ajudar no seminário de Toledo, até porque uma parte da turma que estava em Ampere foi para o seminário de Toledo, que vinha sendo construído desde 1982. Em 85 eu fui para Toledo. Fiquei uns 9 anos para lá, depois me designaram para o Rio de Janeiro em 94. Fiquei 9 anos em Toledo. E depois voltei a Toledo, depois fui a Ourinhos, quando me elegeram primeiro superior provincial no Brasil, e fiquei uns 7 anos. Depois voltei terminados 7 anos de superior provincial, me enviaram de novo ao Rio de Janeiro, mas depois o Frei Álvaro, que era superior provincial, me pediu de ir ao Paraguai, fui ao Paraguai. Depois do Paraguai, um outro provincial me pediu para ir para os Camarões, e dei um pulinho também nos Camarões, na África. Depois me elegeram para um cargo e precisava morar em Roma. Eu fui morar em Roma de 2017 a 2023 e depois voltei ao Brasil como Frei Calogero também, porque nós somos juridicamente membros da província religiosa dos Agostinianos Descalços do Brasil. Então estou em Toledo agora. Está em Toledo. Em Camarões, como é que era esse trabalho em outro país? Foi uma surpresa para mim chegar aos Camarões e encontrar um grupo de seminaristas. Eu, na realidade, vivia no seminário e ajudava na paróquia também. É uma realidade completamente diferente. Nunca pensei de comer tanta polenta na minha vida. Mas era 3 ou 4 vezes por semana, era polenta. Depois me dei conta porque comia muita polenta. Porque era uma região montanhosa. E os pequenos pedacinhos de terra que eles tinham, preparavam, cultivavam, quer dizer, lá tem 6 meses de seca e 6 meses de chuva, chove todos os dias, e preparavam a terra para plantar o milho, sem adubo, sem nada. Plantavam o milho, vinha o milho, colhiam o milho e faziam polenta, e polenta, e polenta. Mas italiano não tem problema comer polenta, né? Não, embora na minha região não se comesse tanto quanto nos Camarões, mas fui comendo polenta. E depois também, como superior geral, vivendo em Roma, fui visitar o Vietnã, a Indonésia e as Filipinas, mas o que vinha para frente, como dizia o meu amigo, muito amigo, eu sei que nem é uma trilhadeira. O negócio é chegar no nível. Colocou no nível, o que vier na frente vai. E a língua, o falar, daí? A língua. Brincando, eu dizia assim, com a língua eu tenho alguns probleminhas, mas com os dentes me defendo muito bem. Muito bom essa história aí. Depois eu vou perguntar mais pro senhor. E o Calogero, então? Veio aqui para Ampere, foi pároco também em Salto do Lontra. Como é que foi essa caminhada aqui, Frei Calogero, aqui no Paraná, mais aqui na região de Ampere, Toledo e por aí afora? Estive, como já falei, no Rio de Janeiro por 3 anos. Foi a minha primeira experiência brasileira, junto com o Frei Antônio. Em 1985 fui transferido para o seminário de Ampere para substituir o Frei Doriano, que já tinha sido mudado para Toledo.
e depois, em 1988, era parroco em Salto d'Olontra, o Frei Angelo. Ele foi transferido também para Toledo e eu assumi a paróquia do lugar dele em Salto d'Olontra. E fiquei até 1995, quando tinha sido destinado para abrir uma nova missão no Mato Grosso, precisamente em Lucas do Rio Verde. Mas os desígnios de Deus foram diferentes, porque na véspera da nossa viagem, o Frei Angelo se acidentou e veio a falecer. E assim, o projeto do Mato Grosso, naquele momento, foi deixado de lado e eu tive que assumir a paróquia de Ouro Verde do Oeste, onde o Frei Angelo era pároco. E depois de lá, de Ouro Verde, foi aberto o seminário em Ourinhos, estado de São Paulo, com um grande número de seminaristas, e eu fui transferido para Ourinhos, onde fiquei bem 19 anos, lecionando para os nossos seminaristas e ajudando nas várias paróquias, seja a nossa paróquia de Santo Antônio de Ourinhos, bem como em outras paróquias onde o bispo precisava da presença de um sacerdote. E foi praticamente Salto Grande, perto da Diocese de Ourinhos, Ribeirão do Sul, Canitar, e depois voltei para a paróquia Santo Antônio de Ourinhos. Então, o padre tem uma caminhada muito grande, né, Frei Calógio, não é isso? E de muito trabalho, né? É com a graça de Deus. O que representou na sua vida o Frei Angelo? O Frei Angelo foi um pai espiritual que incentivava todos, padres e seminaristas, através da sua palavra animadora e, sobretudo, através do seu exemplo de vida. E o Frei Doriano, o que representou na sua vida o Frei Angelo? Foi uma pessoa muito sábia. Eu convivi com ele alguns anos em Toledo. Ele era pároco em Ouro Verde. E ele confiava muito nos jovens, em mim também, por ser jovem na época. Dava muita confiança aos jovens. E também era um grande incentivador das vocações. Vinha todos os dias, se deslocava da paróquia de Ouro Verde e vinha para o seminário, exceto no sábado, no domingo e na segunda de manhã, que tinha uma reunião dos padres na cidade de Toledo. Depois vinha para o seminário e ficava na semana toda praticamente no seminário até sexta de noite. E tomava frente de tudo que precisasse fazer. Eu vi ele retirar roupa antes da chuva, ou estender roupa no varal, falar para os seminaristas, dar palestras para os seminaristas, celebrar a missa no seminário e depois logo correr para celebrar a noite na paróquia. E por isso, numa dessas viagens que sofreu um acidente de carro, tinha terminado de celebrar a missa no seminário, ia
estava se dirigindo a Ouro Verde, na paróquia de Ouro Verde, e aconteceu o que aconteceu. E foi. E ele tinha um Fusca e ele andava também nas famílias procurando seminaristas, né? E trazendo produtos para o seminário. Sim, ele tirou o assento do caroneiro, não tinha no carro dele, porque podia carregar assim até o que viesse. Bolsas de milho, de arroz, ou até porquinhos, se viesse galinhas. Ele mesmo não se importava, ele ia nos colonos e tinha umas mãos meio rápidas, uma mãozona meio grande. E se via algumas coisas, dizia às vezes aos colonos: olha, aquelas cebolas aí, tudo servia para o seminário, porque nós... Na época tinha bastante seminarista, Sim, né? sim, o seminário estava sempre cheio, aqui como em Toledo, mais de 50. Então era uma providência para nós quando ele chegava sempre de Fusca carregado. Vinha na segunda-feira, vinha do Salto do Lontra, fazia o programa na rádio Danúbio Azul de Santa Isabel. Passava nas irmãs, deixava já algumas coisas, mantimentos nas irmãs, pequenas irmãs da Sagrada Família, e depois vinha para o seminário. E também encaminhou muitas irmãs para essa congregação das pequenas irmãs da Sagrada Família. Então, não só seminaristas para o nosso seminário, mas até irmãs na congregação delas. E olha, o Frei Álvaro e o Frei Moacir são os frutos que dele. E ele não tinha muito lero-lero, ele ia, carregava e trazia para o seminário, também os seminaristas. Uma vez eu lembro que saiu daqui, foi para Abelardo Luz e carregou 2 irmãos, o Frei César Pogere, que hoje é pároco aqui na Diocese de Palmas, não sei em que paróquia, e o irmão dele, Edenilson. Claro, depois o Edenilson com o tempo desistiu, mas o Frei César se tornou padre e continua sendo padre diocesano na Diocese de Palmas. Mas ele foi e carregou os 2 e vieram para cá. Ele esperou eles que estavam na roça, falou para a mãe: não, eu vou esperar. Esperou eles chegar, tomar um banho, colocar as coisas dentro de uma bolsa e vir para o seminário. Não tinha lero-lero, não tinha crise. Conheci ele. E esse processo de beatificação dele, como é que o senhor vê? Já passou por por Ampere, pela diocese, está em Roma. O que o Frei Doriano pode falar sobre isso? Qual é a sua esperança? Olha, que seja declarado santo o quanto antes, porque para as pessoas ele já é santo, é considerado santo. E o Frei Vilmar é o encarregado direto. Tem aqui os volumes que foram, todo o material que foi encaminhado para Roma, voltou agora para a ordem, eles encadernaram, e são não sei quantos volumes, mas é muito volumosa a coisa. Então talvez vai demorar, porque eles têm que analisar agora. Primeiro cabe à ordem preparar uma assim chamada positio, quer dizer, uma posição do status da situação do Frei Ângelo agora, depois de todos aqueles processos que já foram. E as coisas vão demorar, não são tão rápidas. E também tem gastos, mas isso a gente sabia e sabe atualmente. Mas isso a gente vai tentar dar um jeito para as coisas. Trabalho e oração. Trabalho e oração. Era o lema dele também. Trabalho e oração. Ir para receber. Quer dizer, ele dizia: não espere que a coisa caia do céu, que venha já para a sua casa. Tem que ir, tem que se mexer. Tem que se mexer para receber. Muito bom. E o senhor, Frei Calógero, qual a sua esperança deste projeto da ordem, da canonização do nosso querido Frei Ângelo? Agora precisa preparar, como assinou
o Frei Doriano a posição sobre as virtudes. Isto é, o redator deve escrever baseado em documentos que ele já possui, como o Frei Ângelo, durante a sua vida, conseguiu viver as 4 virtudes fundamentais: a justiça, a temperança, a prudência e a caridade. Então, baseado nisso, depois vai ser apresentado novamente em Roma este estudo e depois se espera que seria o Frei Ângelo, por sua intercessão, Deus permita um milagre para comprovar como ele viveu uma vida santa durante a sua existência terrena. Frei Calógero, algum dia passou pela sua cabeça, mas é difícil, acho que eu vou desistir. Como é que é esse dia a dia, todo esse trabalho no Brasil, na Itália, em vários países? Passou algum momento assim de desânimo na vida do Frei Calógero? Bom, todo mundo tem momentos de sol e momentos de nuvem. Tempestades, mas graças a Deus, Deus me poupou de grandes tempestades, porque a vida sacerdotal se mantém em pé através de muita oração, de muita confiança em Deus, evitando também as ocasiões que possam colocar em perigo a nossa vocação. Portanto, é um agradecimento a Deus por ter me escolhido como seu ministro sacerdote e por ter me dado a graça de chegar aos 50 anos e peço sempre, com muita humildade, a graça da perseverança até o final da vida. E que, se Deus quiser, vai demorar bastante. Como é que está a saúde do Frei Calógero? Bom, graças a Deus, pela idade, a gente pode se contentar. Tá bem de saúde. Graças a Deus. O senhor chegou a conversar com algum papa, esteve junto com algum papa nesses 50 anos, Calógero? Bom, nos anos 70, junto com o Frei Doriano, num domingo de Páscoa, acho que foi do 71 ou 72, servimos a missa ao Papa, agora São Paulo VI, numa paróquia da periferia de Roma. Depois trabalhamos juntos em Roma e várias vezes tivemos a oportunidade de nos encontrar com o Papa Francisco, em ocasião do nosso serviço para a Ordem. E o Frei Doriano, nessa caminhada toda, ele já citou que esteve junto com o Papa Paulo VI, né? Hoje canonizado já, né? Nessa caminhada toda, o senhor teve o privilégio de estar ao lado deles em Roma? Olha, muitos pensam que por estar em Roma nós estamos assim com os papas. Não é bem assim, mas tive algumas oportunidades. Uma vez éramos 3 superiores gerais da Ordem Agostiniana, porque a Ordem Agostiniana tem, além do cepo, tem 2 galhos. Nós somos agostinianos descalços, uma reforma sobretudo da Itália, e os agostinianos recoletos, que é uma reforma sobretudo espanhola. Os 3 superiores gerais
das 3 ordens agostinianas, nos reunimos com o Papa Francisco e ficamos uma meia hora conversando com ele. Depois outra oportunidade foi, como o Frei Calogero lembrou, num congresso que teve sobre o nosso carisma. Marcamos um encontro, éramos mais de 160 pessoas e ele no final cumprimentou um por um todos nós. E uma outra vez foi num encontro na Praça de São Pedro. No final de uma audiência com todo o povo, ele tirou uma foto com todos nós em volta. Ele já não tinha mais condições de ficar levantando, ficando de pé muito tempo, já estava bem fragilizado. Eu ultimamente estive em Roma, fiz quase que o mesmo com o Papa Leão agora. E é da ordem, né? Dos agostinianos, né? É dos agostinianos, é do cepo. Ele foi, inclusive, por 12 anos, 2 mandatos superior-geral da Ordem Agostiniana. Só que ele foi de 2001 a 2013. Eu, em 2013, ainda estava no Paraguai. E eu fui em 2017 e 2023. Então, pegamos épocas diferentes. Eu encontrei eles em 2 oportunidades. Ele não era nem cardeal, mas era já bispo. Uma vez, quando fui me despedir do superior-geral da ordem anterior, hoje já não é mais, e ele estava lá, mesmo sendo bispo, chefe do dicastério dos bispos, ele estava almoçando com os confrades, coisa que fazia quase todos os dias. E também, numa outra oportunidade, numa festa de Santo Agostinho, ele concelebrando já como bispo, numa celebração presidida pelo cardeal Zuppi, um cardeal italiano na época, acho que foi em 2022. Bem, 75 anos. Como é que está a saúde do Doriano? Olha, eu estou mais ou menos bem, dizem na Itália. Bom, conforme pela idade que a gente tem, está super bem. Tá bem. E nessa caminhada toda, nesses altos e baixos, passou algumas vezes assim, o que eu estou fazendo aqui? Passou algumas vezes algum pensamento de desistir da caminhada ou não, Frei? Olha, isso se foi na época de estudante, mas depois foi me afirmando cada vez mais, e graças a Deus eu me acho um privilegiado, não tive grandes dificuldades, não. Estou bem. O senhor é feliz? Feliz, muito feliz naquilo na vocação que eu estou. Que maravilha. E o Calogero é feliz, Calogero? Sim, graças a Deus. Que maravilha, ó, estou conversando com os 2 freis que estão em Ampere. Para quem está nos assistindo agora e quem está nos ouvindo pela Rádio Ampere, já foi no final de semana passado, né? Dia 15 e dia 16, a festa do seminário, e ali foi feito então, para quem está nos assistindo, tem atrás aqui um cartaz, tem as lembrancinhas, e eu queria perguntar para o Calogero, o que representa esse momento vir para Ampere, celebrar esses 50 anos aqui no seminário que o senhor trabalhou e com a comunidade de Ampere? É uma grande graça de Deus poder ver todos os amigos, inclusive o Hélio Alves. Sim, que bom, fiquei feliz. Já desde o tempo que eu trabalhava no seminário, tinha a Rádio Ampere, tinha a voz do seminário. Exato. E muitas vezes era o Frei Calogero que fazia e conduzia esse programa. E um tempo também tinha a missa no Salto do Longo que nós transmitia por aqui, né, Frei? Isso mesmo. Né? O senhor era pároco lá e daí vamos transmitir a missa na Rádio Ampere. Porque tinha um problema. Tem um probleminha lá, mas depois... pedi gentilmente esse favor e a Rádio Ampere prontamente se colocou à disposição para transmitir a missa de Salto do Longo. Muito bem. E o Frei Doriano, que está aqui comigo, o que representa esse momento vir em Ampere comemorar esses 50 anos, né, que foi comemorado, como eu disse, para quem está assistindo, para quem está nos ouvindo, está indo para o ar
esse Papo na Varanda, né? Já foi a semana passada, que foi a comemoração. O que representa isso na sua vida, Doriano? Olha, voltar no lugar onde eu cheguei em 82, isso é importantíssimo para mim, muito 44 anos, né? 43 anos. Foi 43 anos atrás, cheguei aqui. Então foram muitos amigos, hoje nem lembro os nomes. Também, como o Frei Calogero disse, eu também fiz várias vezes aquele programa A Voz do Seminário, nas quintas-feiras. Nas quintas-feiras era lá. Tinha no domingo à tarde também, domingo às 6 da tarde tinha também. Até hoje tem a Voz do Seminário toda quinta-feira. Viu, que coisa boa. Até porque para nossas capelas do interior era o único jeito de chegar até os lares, até os rincões da paróquia. Porque as pessoas lá no sítio, elas ligavam o rádio e ficavam sintonizadas no rádio o dia todo. Até hoje ficam, graças a Deus. Tem as redes sociais, mas o rádio não sai de dentro de casa das pessoas. Então a rádio é fundamental. A Rádio Ampere para nós foi muito importante na época. A semana toda tinha programação, a Voz da Paróquia. Voz da Paróquia, tem até hoje, todo dia, 12h30. Me alegro, fico feliz em saber isso, que até hoje ainda continua. As coisas boas é bom que continuem. Frei Calogero, gostaria que você deixasse uma mensagem final para os nossos ouvintes e para quem está nos assistindo também, para a juventude, para todos, uma mensagem final sua. Agradeço a Deus por esta oportunidade de estar aqui, de poder fazer este programa. Papo na Varanda. Papo na Varanda. E no mesmo tempo exorto e rezo para que Deus possa suscitar muitas e santas vocações para a vida sacerdotal e religiosa. Como falou desde o começo o Papa Leão, para os jovens, não tenham medo de entregar a própria vida a Cristo. É sempre uma grande graça de Deus, porque é Ele que escolhe para seguir a Cristo, bom pastor, continuando a sua missão sacerdotal no meio do seu povo. Frei Doriano, muito obrigado também por aceitar o nosso convite, e o Calogero também. Quando eu soube que vocês vinham aqui, eu falei pro Frei Briedes, né, o Frei Gelson, olha, eu preciso gravar um papo na varanda com eles também para registrar um pouco dessa história. A gente podia gravar umas 4 horas, mas eu queria agradecer um pouquinho dessa história aí, Frei. Nós que agradecemos, porque é bom que as coisas boas fiquem gravadas e permaneçam. Eu fiz isso escrevendo um livro. Eu vou lhe presentear com o meu livro depois, né? Um livro da ordem, sobre a nossa ordem. Porque o que é que acontece? Como também na sociedade aconteceu, que a ordem evoluiu mais nesses últimos 50, 60, 70 anos do que em 200, 300 anos antigamente. E esta evolução, então, tinha que se escrever em algum lugar alguma coisa para não ficar tudo no ar, porque senão as novas gerações nem sabem aonde ir buscar. Não sabem por que estamos em Ampere, por que estamos em Toledo, por que estamos na África, por que estamos no Paraguai, por que estamos nas Filipinas. Enfim, como aconteceu para a sociedade, houve uma evolução muito grande nos últimos anos e tem que colocar alguma coisa por escrito. Então o Papo na Varanda é para isso. É para gravar histórias de famílias, de pessoas, de famílias. E por isso nós somos muito agradecidos com o Hélio Alves e o seu auxiliar, o Maurício, que está na parte técnica. Exato. Nós que agradecemos o carinho do senhor e deixa a sua mensagem para o nosso povo de Ampere.
Olha, o que é que eu vou dizer? Eu sou na linha do Frei Calogero. O seminário de Ampere é uma exceção na região, porque todos os seminários, sabe-se que tem vida no máximo 20, 30 anos, quanto muito. O seminário de Ampere já surgiu em 1978, recebeu a primeira turma de seminaristas. Então são mais quase 50 anos, quase 50 anos. Então é uma exceção. Então, claro que tem poucos seminaristas, mas o desejo é que, se não for o número, que seja a qualidade, pelo menos, de jovens que se dispõem a servir ao Senhor, porque vale a pena ser sacerdote, vale a pena ser um agostiniano descalço, vale a pena ser um religioso, vale a pena entregar a vida para Deus. E eu pedi para eles, qual a música que a gente poderia tocar ao final do Papo na Varanda? O senhor me pediu Utopia do Padre Zezinho. O que representa essa música também, né? Sim, é uma música que me chamou a atenção desde o começo. Quando o Padre Zezinho reflete um pouquinho, é uma reflexão do Padre Zezinho sobre a sua família. Então é muito importante. É um sonho dele ver as famílias unidas, não só reunidas, mas unidas. Então o meu sonho também é esse, que as famílias vivam unidas. Então, pessoal, nós podíamos gravar aqui mais 2 Papos na Varanda, mas eu queria agradecer então aos 2 freis que me receberam aqui na paróquia. Gravamos numa sexta-feira com muita chuva, eu e Maurício. Eu queria agradecer o Frei Calogero e o Frei Doriano e os demais freis, né? Porque nessa celebração vários freis estarão ou estiveram em Ampere no final de semana passada. E deixamos então, encerrando o nosso Papo na Varanda com esta linda música do Padre Zezinho, que esteve aqui em Ampere. Trouxe ele para um show aqui em 95, ele veio em Ampere fazer um show super lotado no ginásio de esportes. Deixamos então para encerrar Padre Zezinho e a música Utopia. Um abraço e até o próximo final de semana, se Deus quiser. Guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajuntava lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola, nem dinheiro. Todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava, seu sorriso e seu olhar. Cansado, mas aquilo era sagrado. Um por um ele afagava e perguntava: quem fizeram a estrepulia? E mamãe nos defendia e tudo aos poucos se ajeitava. O sol se punha, a viola alguém trazia. Todo mundo então queria ver papai cantar com a gente. Desafinado, meio rouco, voz cansada, ele cantava 1000 toadas, seu olhar no sol poente.
Hoje eu vejo a maravilha de se ter uma família quando tantos não a têm. Agora falam do desquite, do divórcio. O amor virou consórcio, compromisso de ninguém. E há tantos filhos que bem mais do que um palácio gostariam de um abraço e do carinho entre seus pais. Se os pais amassem, o divórcio não viria. Chame a isso de utopia. Eu a isso chamo paz. A Rádio Ampere apresentou Papo na Varanda, um programa feito com muito carinho para deixar registrado um pouco da história de cada um dos nossos pioneiros de Ampere e região.